Gente, a gente já viu falar daquela lei, a lei do retorno, não é? Pois é. Então, o Lula que sempre ficou preocupado em atacar Israel, chamando Israel de genocida, mas ele não se dá conta que aqui no Brasil ele está perdendo uma guerra para o mosquito. E aí eu chamo a atenção para você, porque eu venho falando isso desde o final do ano passado. Quem acompanha a CCI aqui, a Comissão Cidadã de Inquérito, sabe que nós estamos alertando para esse problema. Então, esse problema podia ser evitado, podia ser resolvido, e é um problema do Brasil, não é uma pandemia mundial. É um problema focado no Brasil, que o descaso desse governo está fazendo com que nós chegamos a quase uma situação, segundo a interpretação de Lula, um genocídio. Não é? Porque o Lula sempre fala que Israel está fazendo um genocídio. E aí eu falo para você, quem não está fazendo um genocídio aqui no Brasil, ao ignorar, essa calamidade pública na área de saúde? São brasileiros que estão morrendo. Já tem quase 1.000 brasileiros morrendo. Mais de 200 já diagnosticados com dengue. Outros ainda em investigação. Mais de 1 milhão de casos de dengue registrados. Eu venho falando isso há muito tempo, não é? Então, é a lei do retorno. Enquanto Bolsonaro combateu uma pandemia mundial e não faltou vacina para ninguém, na época, tinha mais vacina do que população, e agora a gente podendo ter um jeito de salvar vidas, e esse governo que está aí ignorou esse risco. Então, se tem alguém que não pode falar de genocídio hoje, é Lula. Por quê? Porque ele está deixando que aconteça uma calamidade pública no seu quintal, na sua casa, no Brasil. São brasileiros que estão perdendo vida em função de uma ação equivocada do governo para combater um caso de uma doença tropical que é de fácil solução, mas que o Brasil não está enfrentando, porque nós temos um governo que é rancoroso, raivoso e só está preocupado, em se manter no poder e agredir aqueles que são oposição. Então, eu separei um pedaço de uma matéria da CNN, porque você não vai ter o que você tinha na época do governo Bolsonaro, aquele boletim do Covid todos os dias. Você não vai ter isso, Era aquilo, Já são tantos mil, já são tantos mil, já são tantos mil, hoje mais tantos mil. Não, você não vai ter. O que está acontecendo é uma subnotificação. Quer dizer, estão tampando com a peneira, O brasileiro não sabe o tamanho do problema que a gente tem. Chega uma hora que a coisa começa a vazar para a imprensa começa a se preocupar. Mas quando a imprensa começa a falar, é porque a coisa já atingiu proporções alarmantes, senão eles não estariam falando. Porque aqui em São João do Rei saiu uma resolução aí que é até polêmica, que estão proibindo filmar dependências da área de saúde para não poder criar uma situação de pânico. Então, vou mostrar para vocês o recorte que eu fiz. E esse recorte é da CNN de ontem, do programa WW, e que tinha 1 hora de duração, mas os 10 minutos finais é que eles deixaram para essa pauta. O resto tudo falando de questões internacionais. Ou seja, está em segundo plano até para a mídia, mas a CNN, pelo menos, teve a coragem de citar no tema. Vamos ouvir. Brasil atingiu nessa quinta-feira a infeliz, eu queria sublinhar a palavra infeliz, marca de 1 milhão de casos de dengue, em meio a dificuldades para a produção de mais doses da vacina. Confira. Desde o começo do ano, o Ministério da Saúde já registrou 1.017.278 casos da dengue, um aumento de 390% em relação ao mesmo período do ano passado. São 214 mortes confirmadas, outras 687 estão sob investigação. Nesta semana, o Ministério da Saúde informou que vai enviar um novo lote de vacinas para mais 29 cidades nos próximos dias. Até hoje, o imunizante só chegou a menos de 10% dos municípios brasileiros, selecionados entre aqueles com a maior incidência do tipo 2,
a forma mais grave da doença. A restrição de regiões com a vacinação acontece diante das dificuldades para a produção e oferta das doses elaboradas por um laboratório particular. Ainda assim, a vacina é destinada apenas a crianças de 10 a 11 anos, devendo chegar ao público de até 14 até o fim do ano. Segundo o Ministério da Saúde, já foram compradas 5.200.000 vacinas. Em 2025, o governo fala que serão adquiridas mais 9 milhões. Conosco agora, fazendo parte da nossa roda, o infectologista Jean Gorenstein, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Jean, muito obrigado pela disposição de participar aqui da nossa roda. Nosso boa noite. Como é que a gente deve entender esse 1 milhão de casos, Jean? Pois é, William, boa noite a todos. Nós temos que entender que 1 milhão de casos são casos diagnosticados e confirmados, daquelas pessoas que procuraram as unidades de saúde ou porque tiveram uma situação clínica mais grave ou sintomas que não melhoravam, mas nós temos uma grande parte da nossa população que tem sintomas muito mais leves, que fazem com que esses pacientes não procurem a assistência em saúde. Portanto, nós temos uma subnotificação muito grande. Esse número é muito maior do que esse 1 milhão, infelizmente. Tá. Já havia previsão que isso ia acontecer, né? Doutor, tem uma questão do Lira, né? O índice era bacana até explicar, assim, que como que a infestação dentro dos domicílios já era detectada no final do ano passado. É importante a gente lembrar que, no ponto de vista cíclico de doença, a cada 5, 6 anos nós já temos um incremento do número de casos. Isso historicamente. Então, nós já sabíamos da possibilidade de uma elevação de número de casos. Agora, com a questão climática, aumentos de temperaturas de uma forma muito mais contínua, assim como períodos chuvosos também mais continuados, isso acabava sendo um binômio de proliferação maior do mosquito Aedes aegypti. Nós temos que lembrar que aqueles ovinhos que são depositados pelas fêmeas do Aedes aegypti vivem ou se mantêm estabilizados por pelo menos um ano. Quer dizer, quando a chuva ali caiu, esses ovinhos eclodiram, se transformaram em larva, pupa e uma semana depois no novo mosquitinho. Então, por isso que nós tivemos esse grande número de mosquitos que acabaram, então, acontecendo em várias partes do país. Hoje, infelizmente, nós podemos considerar que grande parte do país vive não uma endemia, mas uma epidemia. Nós temos a média de 450 casos para cada 100 mil habitantes. Para a gente considerar a questão epidêmica, é acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, Jean, se eu interpretei corretamente a sua explicação, nós não fomos apanhados desprevenidos? De forma alguma. Já era sabido que nós teríamos esse incremento. Muitas das prefeituras que fazem as suas ações, é a prefeitura que está ali na sua regionalidade, agindo em conjunto com a população, vinha sinalizando e mesmo durante o período de Covid, as prefeituras tinham essa atenção. O que não se esperava era exatamente essa questão climática que deu uma pisada no acelerador. Quer dizer, essa celeridade de número de infestações, e foi muito bem colocado no início da explanação, que nós hoje temos mais de 1 milhão de casos, que era aquilo que no ano passado foi atingido em maio, que é onde nós esperamos que hajam mais casos e dessa forma, muito mais, da mesma forma que nós vamos ter mais casos, também casos graves e, infelizmente, mortes em decorrência da dengue. Então, nós temos que orientar melhor a população. A população ela precisa ser orientada para que ela possa ser um nosso vigilante dentro da sua própria casa, dentro da sua comunidade, ajudando tanto hoje estados como o Estado de São Paulo tem feito uma atitude, principalmente trazendo a Defesa Civil, a possibilidade do próprio Exército estar ajudando na identificação desses focos. Sim, mas a população precisa entender que a sua parte não é feita a cada 45 dias, mas é feita a cada semana.
É importante lembrar que aquele ralinho que está escondido no fundo da casa, que é pouco usado, ali pode ser um lugar de deposição do ovinho. Para se ter uma ideia, nós fazíamos inspeção de casas, principalmente na última epidemia que tivemos há 5 anos atrás, pelo Emílio Ribas, e nessas casas mostravam que algumas geladeiras que tinham um reservatório atrás delas, que era para descongelar o refrigerador, acumulavam águas. E ali era um reservatório para a deposição e criadouro, portanto, de mosquitinhos do Aedes aegypti. Então é muito importante que a gente traga essas informações para as pessoas, para que elas realmente possam se proteger e proteger todos no seu entorno. Então, é o que eu digo para você, tá certo? Não espere desse governo que está aí. Você pode até dizer, o Lula é um genocida culposo. Por quê? Porque isso já foi avisado. Ninguém foi pego de surpresa. A omissão de ações públicas do governo na área de saúde, né, pode refletir o quê? Nessas perdas de vidas que estão acontecendo, que já chega a mais de 1.000. Com certeza. Está tudo sendo subnotificado. Eu tenho certeza disso. Porque sabe que isso afeta o governo. Então, essa mídia que a gente conhece, quando começa a dizer que existe esse problema, é porque o problema já explodiu, já entornou o caldo, não dá mais para segurar, entendeu? Então, você também tem que fazer a sua parte, né? O que você puder, detetizar a casa, ou olhar os ralos, faça isso, tá certo? Por quê? Porque a gente tem um governo que só está preocupado, entendeu? Em perseguir opositores. E aí esquece de governar, esquece de criar políticas públicas de saúde. E aí nós estamos vivendo essa epidemia em função do que você já conhece, que todo mundo fala, desse desgoverno do governo Lula. Tá certo? Então fiquem com Deus. Tá aí minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Tá aí meu WhatsApp, quem quiser participar comentando, me dando ideia, mandando alguma coisa para mim, pode fazer. Tá certo? E nós vamos continuar avançando, porque a gente tem uma pauta muito importante esse ano. Aquilo que eu falei, nós não podemos ficar enxugando gelo. E aqui, a Comissão Cidadã de Inquérito, é onde vai sair, entendeu? A grande verdade, a grande estratégia para a gente avançar com o Brasil dentro da busca do pleno Estado democrático de direito e ampliar a nossa democracia para que a gente possa viver em paz, prosperidade e segurança. Tá certo? Fique com Deus. Compartilhe, comente, tá? Porque isso aí é uma questão de saúde pública, não é só, né, uma questão de acusar quem está se omitindo com relação a isso. Eu acho que nós temos que alertar cada um de nós, porque é saúde, é vida, e nós temos que preocupar com vidas. Isso é o mais importante, tá certo? Então tá bom. Um abraço.